Você ouve agora o programa Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto ouvinte, iniciemos diante de Jesus sacramentado nossa quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje quero partilhar com você um pouquinho sobre Santo Atanásio, que é um bispo de Alexandria e viveu na igreja no século IV. Um homem corajoso, defensor da doutrina cristã, transformava os exílios que ele sofria em inspiração para novos ensinamentos teológicos que ele ia formulando. Celebrar a sua memória é entrar no fulcro poderoso e central do núcleo da tradição da Igreja. Santo Atanásio viveu tempos conturbados como os nossos. Ao lado de Santo Agostinho, de outros grandes santos, combateu as heresias do pelagianismo, do arianismo naqueles tempos. Chegou a ser excomungado pelo Papa, que era herege, pois o Papa também estava em erro. Depois foi reabilitado pelo Papa seguinte. Santo Atanásio é para nós um exemplo de que o católico, o cristão de verdade, nunca pode arredar o pé da doutrina. Não podemos querer mudar as coisas na igreja. Aquilo que a tradição, que a Sagrada Escritura nos ensinou ao longo dos séculos, não pode ser alterado, pois a fé é única e verdadeira. Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Jesus encarnado no seio de Nossa Senhora, que andou pela Galileia, pela Judeia, pregando o Evangelho, que foi crucificado, que morreu e ressuscitou, é o mesmo. Não podemos hoje querer conceber Jesus diferente daquilo que ele foi. E nós temos muita gente ateia, perversa, que quer fazer isso. Às vezes pessoas até dentro da própria igreja. A gente vê alguns comentários sobre os milagres de Jesus. Que coisa estranha, quão difícil é ouvir às vezes pessoas que se dizem católicas, que têm poder de influenciar a opinião pública e criticando a palavra de Deus, colocando Jesus como um guerrilheiro, como político, como um profeta social. Não é isso. A missão de Jesus foi salvar as nossas almas, salvar o gênero humano do pecado, da decadência, da miséria, da condenação. Jesus é muito mais do que tudo isso que certas pessoas falam. Ele é o Filho de Deus. Ele é homem-Deus. Veio a este mundo para nos salvar. Eu decido livremente por Cristo. Ninguém é obrigado a ser cristão, pois o cristianismo é uma grande proposta do Pai para a cura universal das almas, para a libertação da humanidade decaída e ferida pelo pecado. Aceitar Jesus é aceitar a luz da verdade imortal, da verdade que nunca morre, da verdade plena, a mesma ontem, hoje e sempre. Jesus é o fundamento da nossa esperança, é o fundamento do sentido da nossa vida. Não podemos nunca ter no coração esses sentimentos estranhos, sentimentos pagãos, sentimentos que não vêm da graça de Deus às nossas almas, às nossas vidas. Nós precisamos decidir por Jesus. Santo Atanásio foi um homem que fez a experiência profunda de Cristo em sua vida. Somos também chamados a viver essa graça da misericórdia, a ter o Cristo em toda a realidade da nossa existência. Aceite Jesus no seu coração e terás para sempre o tesouro de Deus na sua vida. Vamos à palavra de Deus.
Na antífona da comunhão da missa de hoje, nós temos o versículo 42 do capítulo 12 de Lucas. Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou sua casa, para dar a todos o pão de cada dia. Esta palavra é uma referência às pessoas que são escolhidas por Deus para missões muito próprias. Por exemplo, a missão de mãe, a missão de ser pai, a missão de ser um religioso, uma religiosa, uma pessoa consagrada, a missão de ser um sacerdote, de ser um diácono permanente. São missões especiais que Deus nos dá. E aqui nós precisamos ter aquela consciência. Preciso ser um servo prudente e fiel. O que não falta no mundo hoje é a imprudência e a infidelidade. Quão triste fica o coração de alguém que está unido ao chamado de Deus e depois rompem com isso, deixa tudo, abandona tudo. Quão triste, por exemplo, um pai que abandona o seu matrimônio, uma mãe que abandona o seu matrimônio, às vezes por coisas tão banais. Quão triste a religiosa que deixa a sua vida religiosa, o religioso que abandona a sua vida religiosa, o sacerdote que deixa seu ministério, passou tantos anos no seminário, mas não foi capaz de abraçar uma missão para sempre. O Papa Francisco chama esse contexto de fraqueza dominada pelo provisório. Nós temos uma tendência muito grande a fazer das coisas de Deus coisas provisórias. E às vezes você escuta a pessoa dizer: eu dei minha vida na igreja todo esse tempo, agora eu vou cuidar de mim. Mas que tristeza! Pessoas que não firmam nas pastorais, nos círculos do ECC, do SEGM, do EJC, dos grupos, das equipes de Nossa Senhora, às vezes não conseguem manter a perseverança. Quantas dificuldades para as pessoas que lideram esses movimentos. Quantas vezes nós escutamos as pessoas que coordenam os círculos do ECC pedindo socorro: como que eu faço para que as pessoas participem das reuniões, dos ciclos de estudo? Porque não tem esse compromisso de fidelidade àquilo que é para sempre. O nosso trabalho na igreja, ele termina quando a gente não tiver mais forças. A nossa tarefa de evangelizar, a nossa missão como sacerdote é para sempre. Como uma pessoa religiosa, você casado, casada, a missão de vocês no matrimônio é até que a morte os separe. E às vezes as separações se dão por bobagens que poderiam ter sido sanadas, curadas diante do Santíssimo. Eu nunca vi um casal que se separou discernindo isso em adoração, os dois juntos no Santíssimo. Separa porque não ora. O padre deixa de ser padre porque começa a viver uma vida secular, uma vida mundana, vida pagã, sem Deus, sem oração. A religiosa também. Os casais, os jovens que abandonam as coisas de Deus, as pessoas que abandonam as pastorais, é porque parou de orar. Aí você começa a julgar as pessoas e a dizer: não, o cristianismo não tem sentido, porque as pessoas não prestam, as pessoas são cheias de defeitos. Ora, meu irmão, minha irmã, não é esse o caminho que Deus quer para nós. Enfrente a realidade, porque o mistério de Cristo é maior do que todos os defeitos nossos que compomos a igreja. Que Deus nos ajude a ter esse espírito de combate que marcou a vida de Santo Atanásio. Amém. Pai de bondade, nos dê a santidade em Cristo. Unja, Senhor, nossas vidas, para que não abandonemos o Teu chamado. Alimenta, Senhor, em nós a esperança que destes a Santo Atanásio no combate ao mal que grazava no mundo da Igreja no século IV. Dai-nos, Senhor, essa graça de combater as heresias, o pecado, as misérias dos nossos tempos, que tanto mal faz às almas. Fica conosco, Senhor, e nos dê um coração adorador. Ensina-nos a adorar Teu Filho Jesus na Eucaristia, para sermos libertados de todas as fraquezas e sofrimentos que
que atentam contra a nossa vida de santidade. Amém. Pela intercessão do Bispo Santo Atanásio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães.